Pai, assim como diz a letra dessa canção, nós precisamos de Ti. Precisamos enxergar o quão somos falhos quando queremos tomar as rédeas das nossas vidas para seguirmos nossos caminhos da nossa maneira. Ao longo de todas as Escrituras, o Senhor nos mostra como o nosso coração tende ao pecado e procura olhar apenas para nós mesmos. Mas o Senhor também nos acolhe e nos faz sentir a Tua presença, não só pela fé, mas também pelo real entendimento da história. Pois o Senhor se fez carne e habitou entre nós, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente humano. E é nos espelhando em Cristo, que é o modelo de ser humano a ser vivido, que te peço, Pai, para quebrantar o nosso coração e o coração de todos que estão aqui assistindo esse podcast, para que eles entendam, Pai, de fato, como as mãos humanas têm distorcido o conceito do que é cuidar da saúde de acordo com a Tua palavra. Que todas as minhas palavras sejam abençoadas por Ti, porque meu intuito é de coração, Pai, cuidar da vida e da saúde de tantas pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos que estão tendo a sua saúde comprometida em função de interesses escusos financeiros que criaram e ainda criam falsas narrativas sobre como devemos cuidar da vida que o Senhor nos deu, Pai. Pai, que todos possam sair daqui edificados, acima de tudo, pela Tua palavra, pois será ela que conduzirá o nosso entendimento acerca da saúde, fé, ciências e cultura. Sei que a Tua palavra não nos ensina sobre todas as ciências da vida, mas ela é capaz, sim, de nos discipular, nos fazer pensar e ver o mundo sob a Tua ótica, sob o Teu prisma. Te peço a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar esse primeiro episódio com uma pergunta simples, mas peço que você não responda no automático. Pare e pense de verdade. Quem te ensinou o que é saúde? Quem te ensinou o que você come, como você cuida do seu corpo, o que você considera saudável e o que você evita? Porque na maioria das vezes a gente vive baseado em informações que nunca foram questionadas. Nós repetimos hábitos, repetimos escolhas, repetimos comportamentos, mas raramente voltamos à origem dessas ideias para perguntar se elas realmente fazem sentido, se elas correspondem à realidade e se elas estão alinhadas com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é exatamente por isso que esse podcast existe. A proposta aqui não é simplesmente falar sobre saúde. A proposta é reorganizar a forma como você enxerga a saúde, não apenas no corpo, mas a forma como você pensa, na forma como você interpreta a realidade, na forma como você se posiciona diante daquilo que é apresentado como verdade. Vamos falar de ciência, sim, mas não de uma ciência tratada como algo neutro, intocável, acima de qualquer questionamento. Nós vamos olhar para a ciência como ela realmente é, construída ao longo da história, atravessada por contextos, influenciada por interesses e por decisões humanas. E isso não é uma afirmação de desconfiança, é uma afirmação de maturidade. Reconhecer que a ciência é um empreendimento humano é o primeiro passo para lidar com ela, com o discernimento que ela exige. Vamos falar de cultura, porque aquilo que você faz todos os dias não surgiu do nada. Existe uma construção cultural por trás dos seus hábitos, da sua alimentação, da sua rotina. E muitas vezes essa cultura está profundamente distorcida, e não por acidente, mas por um longo processo histórico que vamos percorrer juntos ao longo dessa série. E vamos falar da Bíblia, mas aqui eu preciso ser muito claro desde o início, porque esse ponto é central para tudo que vamos construir. A Bíblia não vai ser usada aqui como um acessório para reforçar uma opinião. Ela também não vai ser usada como pretexto para justificar um argumento. Eu tenho clareza e também responsabilidade de que cada passagem precisa ser lida dentro do seu contexto. Cada história, cada acontecimento, cada versículo diz respeito a um determinado povo que viveu uma determinada época dentro de uma trajetória específica traçada por Deus. Mas, concomitantemente a esse entendimento, creio na necessidade de sermos capazes de viver o Evangelho em plenitude, de manifestar Cristo em todos os âmbitos da nossa vida. E isso só é possível a partir do entendimento da Bíblia como um livro de discipulado. Ela forma o caráter, ela orienta a vida, ela revela princípios que atravessam todas as áreas da existência humana. E quando compreendida dentro do contexto, ela ilumina a realidade de uma forma que nenhuma outra fonte consegue fazer. A Bíblia não foi escrita para ensinar fisiologia, mas ela revela quem é o ser humano, qual é o seu propósito e como ele deve viver dentro da criação de Deus. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o corpo. Há um ponto central que eu quero estabelecer desde agora, porque ele vai atravessar todos os episódios dessa série. A saúde não foi apenas descoberta, ela foi moldada. Moldada por decisões históricas, por interesses econômicos, por mudanças culturais e por interpretações que nem sempre refletem a realidade completa do que significa realmente cuidar do corpo criado por Deus.
E quando você começa a entender isso, algo muda. Você começa a perceber que nem tudo que parece saudável realmente é, que nem toda recomendação tem como base apenas o cuidado com a vida, que nem toda prática comum é de fato adequada para o funcionamento do corpo humano. E isso não significa entrar em um discurso de desconfiança generalizada. Significa desenvolver discernimento. Significa aprender a olhar além da superfície. Significa parar de aceitar tudo de forma tão automática, porque hoje vivemos em uma realidade onde a informação está em todo lugar. Mas informação não é conhecimento e conhecimento não é discernimento. Você pode saber muitas coisas e ainda assim tomar decisões que não fazem sentido. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Pessoas que fazem tudo certo e continuam adoecendo, que seguem orientações e não veem resultado, que se esforçam, mas não entendem porque o corpo não responde. E a pergunta que precisa ser feita é: será que o problema está na falta de esforço ou na forma como a saúde foi ensinada? Em Romanos está escrito: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos orienta a não nos conformarmos, mas a transformar a mente pela renovação do entendimento. E isso não é apenas um conselho espiritual abstrato, é um princípio de vida. Não aceitar passivamente aquilo que está sendo apresentado, mas sim desenvolver a capacidade de discernir. Em Provérbios está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Percebe a profundidade disso? Nem tudo que parece correto é de fato correto. Nem tudo que faz sentido à primeira vista sustenta a vida a longo prazo. E quando você traz isso para a saúde, você começa a entender que o problema não está apenas na doença, está na forma como o caminho foi construído. Reflito, ao encerrar esse primeiro episódio, que esse podcast não é sobre informação, é sobre formação. Formação de conhecimento, de pensamento, de consciência, formação de postura. Porque no fim não adianta saber o que fazer se você não entende por que faz. E não adianta entender por que fazer se o coração está preso aos hábitos que a cultura construiu em você ao longo de anos. Por isso, quero te deixar com uma mesma pergunta que começamos, mas agora talvez com outro peso. Você realmente sabe o que é viver com saúde ou está repetindo aquilo que te ensinaram? Porque a partir do momento em que você começa a fazer essa pergunta de forma honesta, você já não consegue mais viver da mesma forma. E é exatamente aí que começa a mudança.